Na sala de hoje eu vou revisar com vocês sobre o cálculo da massa molar, né, ou também conhecido como massa molecular. Essa massa molar, ela é um somatório, né, das massas de cada átomo que compõe uma fórmula química, uma substância. Né? E para isso vocês necessitam utilizar as massas dos átomos que constituem lá na tabela periódica, né, dentro de cada retângulo onde o elemento está localizado, né, na própria tabela. Então, por exemplo, vamos revisar aqui. Peguei aqui o átomo de sódio, né, lá da tabela, retirei lá da tabela, né, sua posição lá. Ele está lá na família 1, né, na primeira coluna da tabela. É um exemplo, tá, gente, de como pode aparecer na tabela. Então, existem N maneiras, né, várias tabelas diferentes que vocês vão encontrar em livros ou até numa banca de jornal, em que as posições, às vezes, variam um pouquinho. E as informações também, tá? Então, essa está mais simplificada em comparação a outras tabelas que vocês vão encontrar, tá bom? Então, aqui eu tenho o átomo de sódio, o símbolo Na, né? Lembrando que o símbolo normalmente vem no meio, né, do quadrado, do retângulo lá da tabela. Em cima, o número atômico, ou no meio, ou às vezes à esquerda, normalmente são essas as posições do número atômico, que representa o número de prótons, aproveitando para lembrar vocês. Tá? O nome do elemento, que pode vir tanto embaixo quanto em cima, depende da tabela também. Tá? E a massa atômica, tá? Ou peso atômico. Então, essa massa que apresenta aí na tabela, na verdade, ela é uma média, tá, ponderada de todos os isótopos que podem existir de um determinado átomo. Tá? O que é isso? Isótopos, lembrando, são átomos que apresentam a mesma quantidade de prótons, o mesmo número de prótons, mas têm diferentes massas. Tá? Então, existem átomos na natureza que têm mais de um tipo, ou seja, são isótopos, porque o número de prótons não pode ser diferente para ser o mesmo átomo, né? Mas as massas podem se diferenciar uma das outras. Então, na verdade, essa massa que vem já na tabela periódica, ela é uma média ponderada, né, em relação aos percentuais existentes de cada tipo de isótopo na natureza, né? E aí eles tiram essa massa atômica dessa média, ok? No caso dos exemplos que eu vou usar, os valores são bem aproximados. Tá? Então, existem tabelas que, depois desse número inteiro, por exemplo, o hidrogênio aqui embaixo, 1,008, por exemplo, que pode aparecer. Né? Podem ter 3 casas após a vírgula, 3 casas decimais, 4 casas decimais, 2. Então, varia de tabela para tabela. Para a gente facilitar aqui os nossos cálculos, né, e a revisão, estou usando os valores mais enxutos, mais aproximados possíveis, tá? Que não importa agora tanto a questão dos detalhes, né, matemáticos, e sim para vocês relembrarem como é que se calcula a massa molar. Então, tá aqui, massa molar, ou também chamado de massa molecular, corresponde à soma das massas atômicas dos elementos que constituem um mol de uma substância. Então, lembrando, um mol de uma substância representa em moléculas, ou em íons, ou em átomos, 6 vezes 10 elevado a 23. Tá? Isso é a constante de Avogadro, tá? Que será estudado ou relembrado em outro momento. Mas é uma grandeza utilizada na química para representar átomos, moléculas e íons. Tá? Então, da mesma forma que eu tenho, por exemplo, uma dúzia, que corresponde a 12 unidades de qualquer coisa, né? A gente tem, no caso da química, 1 mol para representar 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, íons, átomos. Tá? Então, isso é uma grandeza estudada na química. Tá? Então, vamos ver aqui o cálculo da massa molar. Vamos relembrar. Se é a soma das massas atômicas, eu tenho que ter ou uma tabela periódica para consultar, ou no exercício ou num problema, os dados, né, indicando as massas dos elementos. Tá? Então, vocês não têm necessidade de decorar as massas. Tá? Claro que com o uso, com o tempo, vocês vão decorar sem querer, porque muitas fórmulas químicas têm átomos de hidrogênio e oxigênio, aparecem toda hora. Né?
mas isso vai vir, né, com o tempo, naturalmente. Então, o primeiro exemplo aqui, o exemplo 1, é o exemplo para calcular a massa molar da água, tá? Que é constituída de 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Tá? Então, eu tenho que somar o total de elementos, de massa desses elementos, na verdade, que compõem essa fórmula. Tá? Então, eu vou ter, se eu tenho 2 átomos de hidrogênio, lembrando que esse número ao lado, aqui direito do elemento, é só do elemento. Tá? Então, é H2, são 2 hidrogênios. O O não tem mais que um, é O e ponto. Não se escreve O1, tá? Já está subentendido aqui que é um só. Tá? Então, eu vou somar a massa correspondente a 2 átomos de hidrogênio mais uma, né, correspondente à massa do átomo de oxigênio. Então, o hidrogênio, a massa dele vale 1. Então, eu botei aqui, ó, 1 vezes 2. Por que vezes 2? Porque são 2 átomos de hidrogênio. Tá? Mais 16, que é a massa do oxigênio. Tá? Armando essa expressão, agora é só a matemática. Né? 2 vezes 1, 2. Então, mais 16, né? Somando, vai dar a massa molar 18 gramas por mol. O que significa esse 18 gramas por mol? Que a cada 1 mol de H2O, eu tenho 18 gramas. Tá? Então, é essa a interpretação. É isso que vocês têm que lembrar que significa, ok? Bom, agora vamos ao exemplo 2, que é o ácido nítrico, HNO3. Agora, nessa fórmula, eu tenho 3 elementos diferentes. Eu tenho hidrogênio, nitrogênio, que é o N, né, maiúsculo, e o átomo de oxigênio, que são 3, que é O3. Então, HNO3. Então, eu vou utilizar a massa do hidrogênio, que é um só, mais a massa vale 1 e também a fórmula só tem um hidrogênio, então não multiplica por nada, é 1 mais a massa do nitrogênio, ó, que vale 14, mais a massa do átomo de oxigênio, que é 16, vezes a sua quantidade, que é 3, tá? 16 vezes 3, tá? 16 vezes 3 dá 48, então ficou o somatório de 1 mais 14 mais 48, e que o total dá 63 gramas por mol. Ou seja, 1 mol de HNO3, de ácido nítrico, apresenta 63 gramas. Tá? Terceiro exemplo, muito importante. Quando a fórmula química tem parênteses. Né? Então, vocês têm que estar atento aí quando apresentar parênteses nas fórmulas químicas, o número que está do lado de fora multiplica todos os elementos que estão dentro. Então, tem que ficar esperto aí. Tá? Então, eu vou somar. Aqui eu tenho ferro. Lembrando que aqui, ó, 2 letras, uma maiúscula, outra minúscula, corresponde a um elemento só. Tá? Que é o ferro mais o átomo de oxigênio mais o átomo de hidrogênio. Sendo que, na verdade, vai ser ferro mais 3 vezes átomos, a massa do átomo de oxigênio, 3 vezes a massa do hidrogênio. Tá? Então, aqui eu tenho 3 oxigênios e 3 hidrogênios, porque eles estão dentro do parêntese e do lado de fora eles estão sendo multiplicados por 3. Ah, então, a massa molar vai ficar, vamos lá, a massa do ferro, ó, 56, que é um só, mais 16 vezes 3, ou seja, 16 que é oxigênio vezes 3 desse númerozinho que está aqui do lado de fora, mais a massa do hidrogênio vezes 3. Poderia, ao invés de desmembrar o oxigênio e o hidrogênio, poderia primeiro somar as massas dos átomos, 16 mais 1, que dá 17, né? E multiplicar por 3 também e somar com a massa do ferro. Tá? Poderia primeiro fazer isso, ok? Então, é uma outra opção. Mas é legal vocês desmembrarem para verificar ó, que aqui existe uma distribuição do 3 para o oxigênio e para o 3 para o hidrogênio. Tá? Fazendo aqui a conta, né, 16 vezes 3 dá 48, 1 vezes 3 dá 3, né, somando com a massa do ferro, que é 56, vai dar 107 gramas por mol. Ok? Bom, aqui embaixo eu tenho uns exercícios, tá? Eu já fiz até o primeiro exemplo para mostrar a vocês como é que se calcula a massa do ácido sulfúrico, tá? Mas eu vou deixar os outros para vocês tentarem sozinhos e mais tarde eu lanço o gabarito lá no Google Classroom e no nosso grupo lá do WhatsApp, tá? O grupo de Química do Oswaldo Teixeira, para vocês conferirem, né? Para ver se acertaram e depois tirarem as dúvidas comigo. Tá? Então são 2 exercícios. Aqui embaixo tem mais
mais massas atômicas que lá em cima eu não tinha colocado, tá? De outros elementos, de outros átomos, que vocês vão precisar para os exercícios, tá? Então eu fiz aqui o do ácido sulfúrico, ó. H2SO4. Então eu tenho 2 hidrogênios, 1 enxofre, 4 oxigênios. Massa do hidrogênio é 1 vezes 2 átomos, né? Mais 32, que é a massa do enxofre, que é o S, ó. Cadê o S? 32, tá? Mais 16, que é a massa do oxigênio, vezes 4, que é o total de oxigênios que eu tenho na forma. Fazendo o somatório, 2 mais 32 mais 64. Por que 64? 16 vezes 4 dá 64, né? Esse 2 é porque é 1 vezes 2, tá? Somando os valores, eu vou chegar à massa molar do ácido sulfúrico, do H2SO4, com 98 gramas por mol. E é isso, gente. Então, tentem fazer aí os exercícios 1 e 2 e mais tarde eu publico o gabarito, ok? Então, boa sorte aí e vamos estudar, que semana que vem tem prova. Bom? Fiquem com Deus e um grande abraço.